Glória a Deus. Pode aplaudir, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Aplaudir o Senhor. Parabéns pelos louvores. Olha, foi cardápio nota 10, primeira linha. Só louvores cristocêntricos, aquela coisa boa, né? Esses louvorzinhos água com açúcar que tem por aí não. Juninho está de parabéns. Viu? Glória a Deus. Juninho está de parabéns. A oração da pastora Carmela também foi top. E o Cezinho aqui, eu vou copiar agora, Igreja Iceberg, viu, Cezinho? Cadê o Cezinho? Já se mandou aí, né? Igreja Iceberg já tem um sermão já aqui na frase dele, dá até para escrever um livro também, hein? Dá para pensar num livro, hein? Glória a Deus. Eu quero pedir que os irmãos fiquem de pé, mais um minutinho, e abram comigo a Bíblia em Filipenses, capítulo 1, verso 19 a 26. Filipenses é Novo Testamento, lá para frente, já quase no finalzinho da Bíblia, fica depois de Efésios e antes de Tessalonicenses, olha só. Colossenses, né? Colossenses, obrigado, pastor. Só estou vendo aqui se vocês estão espertos mesmo. Estou errando de propósito. Cezinho, tá? Você não estava aqui, ó. Falei que a igreja Iceberg eu achei top, viu? Essa analogia já tem um tema para um sermão já. E dá para escrever um livro também. Já peguei, já captei aí a analogia. Glória a Deus. Então, Filipenses capítulo 1, do verso 19. Irmãos, eu tinha preparado um sermão. Falei para minha esposa que quarta-feira. Falei, amor, porque é assim. Eu vou preparar um sermão, primeiro eu fico muito incomodado, alguns dias antes, né? E enquanto não vem a mensagem, dormindo, acordado, através de alguma coisa que eu vejo, através de algum devocional, eu não escrevo nada. E às vezes vai chegando já no dia, na quarta-feira eu falei para Deus, me deu o sermão. E eu sento, em 10 minutos eu escrevo o sermão. Depois eu releio, eu dou mais uma ajustada, né? Mas assim, o sermão eu sento, tá. Trabalho de mestrado também, do que eu faço também é a mesma coisa. A professora dá o tema, enquanto eu não tiver o esqueleto da coisa, eu não escrevo. E eu falei para ela, quando foi, ontem à noite eu estava incomodado. Eu falei, esse sermão está muito teológico. Estou estudando demais, dando aula no seminário, fazendo mestrado, fico o dia inteiro estudando. E aí coloquei um sermão, falei, está muito teológico, muito bom, porque fala da nossa, da teologia armínio-wesleyana, né? Do plano esquemático de salvação. Tudo, mas eu falei, tá muito teológico, isso aqui é mais para uma aula de escola dominical, vou deixar. Aí falei com Deus, não quero esse sermão não, o sermão tá muito teológico para a igreja. E aí dormi, tive um sonho essa noite, acordei 7 da manhã pro computador, mudou tudo. Falei, não preciso levar outra coisa para a igreja. Então vamos ler aqui juntos aqui, Provérbios, né? Provérbios não, Filipenses, Provérbios é para depois. Filipenses 1, 19 e 26. Vamos lá. 19, 26. O que vai dizer então? Filipenses 1, 19 e 26. Ele vai dizer assim, olha, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente. Quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este tempo, por este privilégio,
de poder ministrar ao seu povo, enquanto eu também sou ministrado, tenho sido ministrado pelo Senhor. Que esta palavra traga, ó Deus, orientação, que traga renovo, que traga alegria, que traga poder do Senhor e decisão para as decisões que precisam ser tomadas desde já e a partir dessa semana, Senhor. Que não eu, não a minha palavra, mas a tua palavra, que o poder do Espírito Santo venha agir agora de forma poderosa no teu povo. Ó Deus, trazendo aquilo que de fato o Senhor tem para nós, que é o poder de Deus, a palavra de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus para todo que crê. Que a palavra venha empoderar no sentido bíblico, no sentido, ó Deus, cristão, venha empoderar o teu povo. Assim eu oro nesta manhã, ó Deus, e te agradeço pelo que tens feito em nossas vidas, neste tempo, neste culto, tudo que tem feito até agora. Espírito Santo, toma o controle agora. Continue falando à tua igreja, abençoando. Em nome de Jesus. Pode assentar-se, quem ainda está em pé. Glória a Deus. Amados, como eu disse, preparei esse sermão hoje de manhã. Então eu gostaria de trazer algumas situações, alguns pontos aqui, né? O versículo-chave do texto que nós lemos aqui é um versículo muito conhecido, eu acredito que até decorado por muitos, pessoas que já estão há algum tempo na caminhada, né? Que diz que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho, em algumas versões. Ele diz, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Palavras que nós muitas vezes falamos, proferimos, né? Para mim o viver é Cristo. Para mim, o morrer é ganho, né? E eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões, algumas avaliações sobre essa palavra e tantas outras, né, que nós proferimos e às vezes não temos noção da intensidade que tem essas palavras, né? Outro também texto que não tem relação, né, mas eu me lembrei agora que as pessoas falam assim: tudo posso naquele que me fortalece, né? É um versículo isolado de um contexto que na verdade tem outro significado. Mas todo mundo usa esse versículo, né? Então, assim é a palavra de Deus, assim é os ensinamentos da palavra de Deus. Muitas vezes nós falamos, proferimos, não procuramos ler o contexto, entender o contexto, e às vezes fica meio fora do sentido original, né? Quando o apóstolo Paulo escreveu, né, a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, tá? Com exceção de Timóteo, que foi a última carta das prisões, é chamada de uma das cartas das prisões. Depois veio Timóteo. Ele estava preso em prisão domiciliar, porque ele era cidadão romano, ele tinha alguns direitos, né, juridicamente falando. Ele ainda não estava preso na masmorra. Ele ficou um tempo preso. Quando escreveu essa carta, ele estava em prisão domiciliar. Depois ele foi solto por um tempo e depois voltou a ser aprisionado de novo. E ali, nesse outro tempo, ele já foi aprisionado numa situação mais dura, que foi na masmorra, e depois ele foi para a morte. Tá? Então, o apóstolo Paulo já sabia. Era um tempo de intensa perseguição aos cristãos, na igreja, né, aquela igreja em formação no primeiro século, de muita perseguição. E o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer isso. E a gente precisa entender, então, a questão do peso das palavras, né? E aí me leva a crer, eu queria trazer isso para compartilhar com a igreja, né? Quando nós declaramos, repetimos essa palavra, esse texto que o apóstolo Paulo declarou aqui para a igreja de Filipos, para os filipenses, né? A gente precisa entender, porque quando nós falamos, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Paulo está dizendo o seguinte: eu estou em situação de morte, eu estou sendo perseguido, a morte virá, porque tem sido assim no histórico da igreja, naquele período do primeiro século. Essa carta foi escrita por volta do ano 62, 65, mais ou menos, tá? E ele está dizendo isso: eu estou em situação de morte, vou morrer, tá? Não sei como, mas levando em conta o histórico, né? Alguns dos primeiros cristãos, todos os discípulos de Jesus foram martirizados, né? Alguns foram degolados, outros foram enforcados, outros foram pendurados de cabeça para baixo, morreu crucificado de cabeça para baixo. Então esse foi o destino dos discípulos, essa era a situação. A igreja primitiva, ela foi
perseguida, né, pelo imperador Nero, era lançado na cova dos leões, né? Tem um bispo do primeiro século da igreja de Antioquia, esqueci o nome dele agora, fugiu agora, já eu lembro. Ele disse assim: eu quero ser o trigo de Cristo moído na boca dos leões. Ele tinha tanta consciência e convicção de que a igreja era perseguida, que a igreja, aqueles que estavam na linha de frente seriam martirizados, que ele proferiu essas palavras, fazendo coro com Pedro, fazendo coro com o apóstolo Paulo. E a gente não tem noção. Então a gente precisa tomar cuidado, porque assim, Deus nos dá condições. A fé nos dá condições para dizer isso com tranquilidade, né? Se nós tivermos essa fé, intensidade. Hoje não temos perseguição, né? Entre aspas, né? Existem situações de perseguição no mundo, existe situação de perseguição no Brasil, né? A perseguição virá quando? Quando vivermos de fato o Evangelho, quando formos sal da terra e luz do mundo, da porta para fora, porque da porta para frente dentro é gostoso. A gente vem aqui, uns louvores tops que o Juninho cantou, ministrou para nós, uma oração top, a palavra, depois vocês vão dizer se é top ou não, Deus sabe todas as coisas, né? Que Deus nos dê graça. Maravilha, vai embora e depois nós temos o quê? Lá fora, os desafios. Sermos sal da terra e luz do mundo, testemunhar. A pessoa te xingou, te ofendeu, não responda. Na medida do possível, melhor não responder. Estou sofrendo perseguição, estou tendo problema com o vizinho, estou sendo injustiçado na empresa. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar irritado, não adianta brigar. Nem sempre, na maioria das vezes, não vai resolver. Há situações, sim, que são espirituais, que você tem que se posicionar. Então, é muito gostoso nós falarmos dos heróis da fé, né? Da galeria dos heróis da fé. Para quem conhece o texto, está lá em Hebreus, a partir do capítulo 11, né? De pessoas destemidas, que diante de um perigo real de morte, encararam o inimigo de frente e receberam vitórias. Quantas pessoas assim nós temos na Bíblia, né? No painel, na galeria: Isaías, Jeremias, Amós, né? Neemias, né? Daniel e seus amigos aprisionados ali na Babilônia, Elias diante dos profetas de Baal. É gostoso olhar para eles e falar: pô, esses caras são os caras, né? Ou tem mulher também na galeria, ou são nossos modelos, são nossos exemplos. Como eu gostaria de ter, né, de ser igual a Elias, como eu gostaria de ser igual a Daniel, como eu gostaria de ser igual a Davi, o rei Davi, né? Mas foram pessoas como nós, sim, no sentido de que exerceram a fé, não conheciam ainda o Salvador, esses do Antigo Testamento, exerciam a fé como nós, mas tiveram coragem. Eles foram destemidos diante da ação, dos confrontos do inimigo, essas pessoas. Então, é muito gostoso olhar para eles e dizer: eu gostaria de ser como ele. Os super-heróis, né? No mundo não tem os super-heróis? Por que as pessoas, né? Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, cada um tem uma... O Superman é gostoso, ele entra na frente de um trem a 200 por hora, ele não morre, né? Ainda consegue segurar o trem ainda, o trem vai empurrando ele, tem uma hora que acaba com os trilhos, se tiver, né? Cai um negócio da cidade, destrói a cidade, mas o Superman não morre. Joga uma bomba lá, os prédios caem, fala: gente, o cara não morre, mas fez uma desgraça, matou um monte de gente, derrubou prédio, derrubou ponte. Que sentido tem isso, né? Do cara não morrer, mas matar um monte de... Não, mas o Superman ficou vivo, né? Não é problema, a gente que é muito crítico assim, que lê a Bíblia e fala: não, isso aqui não está certo, não, mas matou um monte de gente, o que adiantou viver um? Só Jesus que morreu por toda a humanidade, o resto não, né? E a gente fica olhando. E a gente olha para esses homens também, não tinha nada, eram pessoas de carne e osso, que morreram, viveram, né? Viveram, morreram, passaram problemas, foram, né? Passaram situações de necessidade, tristeza, angústia, fome, perseguição, tudo isso, né? Então, amados, queria dizer para você nessa manhã que em Deus, o medo se dissipa como fumaça. Eu estou com medo. Vai com medo mesmo assim, porque com Deus o medo se dissipa. E você vai ver assim: nossa, é uma nuvem de fumaça. É a nuvem de fumaça que o inimigo joga, não tem medo, né?
O medo do perigo. O medo, ele é do perigo, o medo do desconhecido. Ah, eu vou dirigir, eu vou pegar uma estrada, estou com tanto medo. Eu vou subir num avião, né? Às vezes você já subiu várias vezes, né? Mas toda vez que entra, tem medo, né? E Belchior fez uma música dos anos 70, Medo de Avião. Para quem é mais antigo, tem um medo de avião. Tinha medo de avião, tem medo de tudo, né? Medo da morte. Medo da morte. Esse é o maior problema da humanidade. O medo da morte, ele nos segura, ele nos trava. É natural, porque nós somos humanos. Sabemos que um dia vamos morrer, não temos pressa, na verdade, também, né? Ninguém aqui tem pressa, né? E também ninguém quer morrer de causas terríveis. Ah, o trem descarrilhou, matou não sei quanto, pegou fogo, caiu uma bomba, né? O ônibus caiu da ponte. A gente fala, não, isso não, Deus, eu quero morrer na minha cama, tranquilo, respirando, velhinho, né? De boas, não quero morrer dessas coisas trágicas, não. Porque nós temos o que? O medo da morte. Mas Hebreus 2, 14 e 15 vai dizer que Jesus, ele destruiu o que tinha o império da morte. Abre lá. Hebreus 2, 14 e 15. Olha só. A partir daqui você não vai ter medo mais nem da morte. Hebreus. Tito, Hebreus. Não, Filemão. Hebreus. É um versículo legal, facinho de decorar. 2, 14 e 15. Visto que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também ele igualmente participou, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Tem uma versão que fala que é o império da morte. Eu gosto mais dessa outra versão que fala que é o poder da morte. A saber, o diabo. E livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão e socorre os seus filhos que confessaram a fé em Jesus Cristo. Só complementando aqui. Então, ele destruiu o que tinha o império da morte. Não tem mais. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Jesus destruiu o império da morte, nem a morte. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando. Não foi Paulo, na minha opinião, que escreveu Hebreus. Tem gente que acha que foi Paulo. Tem gente que acha que foi um monte de coisa. Mas na minha opinião não foi Paulo, porque não vejo as características paulinas aqui em Hebreus. E aí existe muita diversificação de entendimento entre os teólogos. As pessoas que pensam a Bíblia, que lêem a Bíblia. Não vejo traços de Paulo. Cada um entende de uma forma. Mas esse texto aqui é como se Paulo tivesse conhecimento desse texto aqui. Quando ele fala esse texto de Filipenses 1, 19, 26, porque para mim o viver é Cristo, morrer é Cristo, ele está dizendo o seguinte, olha, o que tinha o império da morte já venceu. Ele já dissipou o império da morte. Ele tomou as chaves da mão do diabo. Colossenses 2,14 diz que ele desnudou todo o império da morte, ele desnudou, ele não só rasgou a cédula que pesava contra nós nas suas ordenanças, mas ele vai dizer que ele expôs publicamente. Ou seja, agora você já sabe que a morte não te derruba mais, a morte não te vence mais, porque nós cristãos vamos passar da vida para a morte. Nós já temos o passaporte, nós já temos a chave. Jesus deu o passaporte, Jesus deu a chave. Não perca o seu passaporte, não perca a sua chave, guarde ela. Eu estou vendo uma série agora, ela é bem fantasiosa, ela se passa na Turquia, né? Acho que é Antioquia a cidade, chama Protetor, não sei quem aqui já viu. E eu gosto muito dessas séries que eles ficam falando, né? Os mortais contra os imortais. Já está na 4ª temporada e eu fico ali vendo o negócio. Porque você fica vendo lá, né? Como que as pessoas gostam de ser imortal. E a imortalidade Jesus já nos deu. A imortalidade para quê, irmão? Jesus deu o passaporte, Jesus deu a chave da imortalidade. É porque as pessoas têm medo da morte, então elas querem ser imortais. Tudo que é imortal atrai os homens. Tudo que é filme, que é série, que as pessoas ficam olhando para aquilo, como seria bom, né? Irmão, seria terrível se nós vivêssemos 200 anos nesse mundo. Seria terrível se vivêssemos 300 anos.
Tem um filósofo existencialista que chama Jean-Paul Sartre. E a esposa dele é Simone de Beauvoir, que também é existencialista. Eu li Todos os Homens São Mortais, da Simone de Beauvoir, muitos anos atrás, quando eu nem sabia de filosofia existencialista. E tem alguns filósofos cristãos também que são existencialistas. Eu li aquele livro, eu entrei em pânico. Terminei de ler o livro e falei assim, ainda bem que um dia eu vou morrer. Eu não era nem cristão. Porque a pessoa vive numa agonia. Quando a pessoa tem a certeza da imortalidade, ela vive numa agonia, e é a agonia da filosofia, porque ela diz que o ser humano é um ser que tem uma condição antagônica quando ele vive pela imortalidade. Era o personagem principal daquele livro que ele vivia. Você vê que todos os filmes, todas as séries que falam de imortalidade, você vê que depois de um determinado momento, as pessoas começam a entrar em crise existencial. Pô, nada mais faz sentido. Essa série mostra isso, um dos principais lá. Ele fala, nada mais faz sentido para mim agora. Deus é perfeito em todas as coisas. Dá uma glória a Deus. Deus é perfeito. Quando o salmista diz a vida do homem entre 60 e 70 e o que passa disso é enfado e canseira, está corretíssimo, é perfeito. E a idade é que vai nos mostrando o que diz esse salmo. Quando você é jovem, você lê, você não entende nada. Mas depois dos 50, já uma dorzinha aqui, a junta aqui já tá reclamando na hora que abaixa. Outro dia alguém falou, abaixa, eu falo, abaixa nada, se eu abaixar eu não levanto. Abaixa para pegar no seu não, abaixa você que é mais novo. Não vou abaixar não, porque senão vai travar tudo aqui. Complica. Então Deus é perfeito, amados, em tudo. Deus é perfeito em tudo. E o medo se dissipa. O medo nos enfraquece. Medo do perigo. E aí eu gostaria de trazer com vocês algumas situações desses heróis da fé que venceram o medo. Eu queria que você abrisse comigo o texto lá em 2 Samuel, capítulo 18, lá no Antigo Testamento. 2 Samuel, antes de Salmos. Para quem não conhece, Salmo é o meio da Bíblia. Antes de Salmo vem Jó, Esther, Crônicas. Antes de Crônicas, 2 Samuel. Olha lá. 18, 2 Samuel 18. É uma passagem conhecidíssima. Eu falei 2 Samuel, amados, perdão, é 2 de Reis. Reis. Próxima é o próximo livro. Nem é 2 de Reis, é 1 de Reis. Volta mais um pouquinho. Se eu falasse, talvez você já tinha me dado a dica, né? É o texto sobre a passagem de Elias e os profetas de Baal. 2 de Reis, na hora que eu digitei aqui, eu coloquei errado. 2 de Reis, 18. 1 de Reis. Vocês estão espertos, hein? 1 de Reis. 18:16, né? 18:16. Muito bem. Olha, começa assim, ó. O texto é muito longo, né? Ele vai lá desde do versículo número 1, 18, mas nós vamos ler só esse pedaço aqui, ó. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins, que eram demônios, né? Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e chegou a todo o povo. E aí depois, lá no do capítulo 19 em diante, não sei se os meus irmãos já conhecem a história, podem ler depois em casa o capítulo 18 e 19, que a história é lindíssima, né? Vai dizer que, então, ele desafiou ali os profetas de Baal, né? E pediu que quem orasse e descesse fogo,
né, do céu, esse seria o profeta verdadeiro do Senhor. A história já conhece, estava sem chover também há 3 anos e 6 meses, por ocasião Elias orou e caiu chuva do céu. Irmãos, o ponto que eu quero chegar aqui, a história é muito conhecida, eu creio que a maioria conhece, né? Elias, o ponto aqui é o seguinte: Elias está num lugar onde tem 450 profetas de Baal e mais 400 profetas, aqui fala de poste ídolo, eu acho que é de outro deus lá que era Azira, eu acho. Tem um carro da Hyundai que chama Azira, né? Eu não quero esse carro nem de graça, porque está falando desse deus aqui, desse demônio, né? Deus pagão da Bíblia. Está lá o nome, está lá atrás do carro, Azira. Então, eu gostaria de pensar, junto com a igreja, como se encontrava Elias naquele momento. Que certeza Elias tinha? 450 pessoas ali, não só olhando, mas torcendo para dar errado. Mais 400 profetas dos ídolos pagãos, não só olhando, mas torcendo para dar errado. E humanamente falando, qual que seria a possibilidade de descer fogo do céu, molhado, porque ele mandou jogar água ainda por cima, na lenha, no holocausto? Como estava Elias? O coração dele talvez estava assim, ó, tuc, 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 tuc. Como estava a cabeça de Elias? Senhor, é agora ou nunca, é tudo ou nada. E parece fácil. Quando nós lemos esse texto, parece fácil. A gente lê assim rapidamente, fala, Elias foi lá no Monte Carmelo, né? Chamou, e tem mais. E estava o rei Acabe, e estava Jezabel, que odiava Elias de morte, rangendo os dentes. Porque depois que o milagre foi feito, ela falou assim, eu vou te pegar, eu vou te matar. Eu vou te pegar onde você estiver. E Elias, ficou a mula. Né? A história vai relatando dali para frente. Era a situação, irmãos. Então a gente olhar e ler uma situação dessa aqui, um quadro desse aqui, falar, foi fácil, Elias foi lá, Senhor, desce fogo do céu. Quantos aqui já oraram para Deus descer fogo do céu e queimou uma lenha molhada? Quem? Nunca fiz e nunca vi. Não que seja que eu duvide. Mas olha a grandiosidade. Mas Elias tinha uma intimidade absurda com Deus. Elias era... Não é por aí. Você pode. Você pode. Lembra que nós dissemos? O medo, ele se dissipa como fumaça. Pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela fé, pela comunhão, pela intimidade. Aí sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso porque eu conheço Deus. Eu posso porque eu tenho intimidade com Ele. Eu posso porque a sua palavra mostra os seus grandes feitos diante de pessoas, diante da humanidade. Devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sempre que eu tenho alguma dificuldade, eu falo, Deus, eu preciso que o Senhor me traga à memória a tua palavra. Eu preciso que o Senhor me traga à memória as bênçãos do seu povo. Eu preciso que o Senhor me traga à memória aquilo que me dá esperança. E tem uma outra passagem muito interessante também, parecido com Elias, talvez de grande magnitude, que está lá em Daniel, capítulo 3. Vamos ver se agora a gente acerta. Jonas, Daniel, pronto, eu achei mais rápido. Daniel, capítulo 3, né? Verso 8 a 12. 3, 8 a 12. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente.
Ei, há uns homens judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste. E aí, mais um pouquinho para frente, no 14, ele vai dizer assim, né? Nabucodonosor chama lá os três e fala assim: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu fiz? É verdade? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: quem é o Deus? Se eu te lançar na fogueira, quem é o Deus que poderá te livrar das minhas mãos? Aí o verso 17 eles vão dizer, esse versículo eu gosto, é um versículo para você memorizar. Ele vai dizer assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha que incrível. Olha que magnífico isso aqui. Lá em Hebreus, a partir do 11, na Galeria dos Heróis da Fé, vai falar desses. Vai falar desses. Irmãos, eu estou em nenhum navio em alto mar, que eu não tenho relógio, não tenho hora, não tenho relógio na parede. 20, eu vou ter que acelerar aqui para encerrar. Mais uns 5, 10 minutinhos no máximo. Olha a ousadia. Olha a ousadia desses homens. Mas não é uma ousadia, é uma ousadia diante de uma situação de morte. De morte. Aqueles fofoqueiros, invejosos dos caldeus. Ó, rei, o senhor não fez uma estátua? Não é para todo mundo se dobrar e adorar? Mas nós estamos sabendo que tem uns judeus aí, tal de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o senhor colocou aí no comando das províncias, porque ele é assim com Daniel, eles são assim com Daniel. Esses caras aí não estão cumprindo, não. Fofoqueiro, invejosos. Olha, rei, a fornalha está lá e o rei mandou ainda botar mais fogo para aumentar a temperatura ainda. É uma temperatura de forja, irmão, aquilo ali. Temperatura de forja. Você bota ferro, ele derrete, ele muda a forma. A temperatura que chegou isso aqui. Diz que não queimou nem os fios de cabelo deles. Mas olha, diante de uma situação, e aí Paulo talvez leu esse texto, Paulo vai dizer assim, olha, nem a morte, nem a vida, nem os principados, sei lá em Romano, né? Nem os anjos, nem altura, nem profundidade. Mas aqui lá em Filipenses ele vai dizer assim, para mim se eu ficar tá tudo bem, se Deus achar que eu for útil para servi-lo, continuar servindo a igreja, mas também se Deus achar que não é para eu ficar, eu estou pronto. Eu estou pronto. Isso aqui é para fortalecer a fé dos irmãos. Muitos dizem que nós estamos vivendo um tempo no Brasil de liberdade religiosa, muitos acreditam que esse tempo vai acabar. A maior igreja cristã do mundo é na China. E não pode ter igreja organizada, estruturada, visível como essa. É nas casas, é nos cemitérios, é nas catacumbas, é nos buracos, é no silêncio. Então isso precisa fortalecer a nossa fé, irmão. Precisa fortalecer a nossa fé. A nossa fé não é para a gente pensar assim, eu estou com um carrinho aí, 1900 de Guaraná com rolo, e Deus vai me dar um zero. Eu vou entrar ali na loja da Land Rover, vou sair da Ferrari, vou sair de carro zero. Não, isso está errado. Isso não é evangelho. Bonhoeffer chamava isso de graça barata. Isso é graça barata. Não é para isso. Evangelho não é para consertar problema. Deus pode e faz pela sua graça, mas não é o foco. O foco do evangelho hoje está totalmente desvirtuado. Igreja não é para resolver problemas pontuais. Eu estou com um probleminha em casa, quebrou a janela. Não sei o que. Não.
Mas Deus é tão gracioso que você está com a sua janela quebrada, você ora e fala com Deus, Deus, não está legal essa janela assim. No dia seguinte você vai ter a sua janela nova lá, o vidro consertado, seja lá o que for. Eu já vivi isso muitas vezes e com certeza, situações que você ora e fala, mas Deus é tremendo, até uma besteirinha dessa, Deus ouve e atende. Mas não vai para a igreja para isso, é secundário, é terciário, não é o foco principal. O foco principal é o que o Paulo falou. Eu posso viver para glorificar o teu nome, eu posso viver para servir a igreja, eu posso viver para servir o teu reino. Mas se eu não acredito que ninguém aqui esteja, a não ser que você esteja com uma doença muito grave, que talvez só os seus próximos sabem, mas a maioria não está em situação de morte aqui, vivendo em perigo de morte. Doencinha, um probleminha aqui, dá uma, coluna trava, manca, normal. Eu fiquei 2 meses aqui, os irmãos lembram que tinha dia que chegar comigo, eu estava em pé. Já estou aqui de novo, falando, pregando. E para finalizarmos, queria que os irmãos abrissem lá em Atos, capítulo 2. A ousadia de um homem, igual eu e você, quando entendeu o propósito de Jesus para a vida dele, esse homem teve a sua vida transformada. O apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 22 e 24. 22 e 24. Ali estava a igreja, estava nascendo, ali estava um alvoroço. Pouco tempo que Jesus tinha sido crucificado. Aquele ambiente estava uma verdadeira bomba relógio, irmão, para os cristãos. Falar que é cristão naquela época era sinônimo de levar ser degolado, crucificado, perseguido. E o apóstolo Pedro vai se levantar e ele vai dizer assim, no 2, capítulo 22, ele vai dizer assim, o discurso dele logo depois do Pentecostes, ele vai dizer assim, irmãos, varões israelitas, atendei estas palavras, Jesus o Nazareno, olha que gostoso, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos pecadores, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ele não poderia ser retido pela morte. Olha o discurso de Pedro. Olha o discurso de um homem que era uma pessoa comum, igual eu e você. E ele vai continuar no 3,13. Pode só virar a página aí. 3,13 ele vai dizer: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este ainda havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pediste que vos dessem um homicida, Barrabás. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, verso 17, como também as vossas autoridades. Olha a ousadia. Pedro aqui estava numa bomba relógio, correndo risco sério de vida aqui, sério de morte, né? E por fim, virando a página, capítulo 4, verso 10, eu gosto desses trechos do discurso de Pedro. Lá já com Pedro e João perante o Sinédrio, lá na cura daquele homem. Ele vai dizer assim, do 10 até o 14. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificastes
e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode dar uma glória a Deus? Nenhum outro nome há debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, o Nazareno. Nazareno não era elogio, não, irmão. Nazareno naquela época era termo pejorativo. O que Natanael falou assim? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que ele está dizendo? Nazaré deveria ser um lugar ruim, de gente desqualificada, de gente com problema. Não era elogio, não. Hoje ser Nazaré é elogio, né? Eu sou da Nazareno Central. Eu sou daquela igreja. Você é daquela igreja grandona ali perto da maternidade? Você é daquela. Só dela também, porque as outras, né? Tirando algum outro. Todo mundo que você fala que é da Nazareno, as pessoas perguntam, não é verdade? Aquela igreja que só para carrão ali, que as mulheres vêm toda chique, enfeitada, cheirosa. Hoje é gostoso. Nazareno hoje é quase que nem uma grife. É que a gente fala que é Nazaré, que você fala que você tem uma bolsa da Vitor Hugo, da Hermes, né? Da Gucci. Você usa um tênis Nike, mais caro que tem. Mas naquela época não era, não. E Pedro está falando, olha, em nome de Jesus, Nazareno. Vocês não falaram que ele é Nazareno? Vocês não falaram que é Nazareno? Então agora nós vamos dizer que ele é Nazareno. Agora nós vamos dizer que ele é Nazareno. Tá bom? E ele ficou chamado, e a comunidade de cristãos foi chamado pela primeira vez de cristãos em Antioquia. Nós temos identidade, irmãos. A identidade do povo nazareno. A identidade que não tem medo. A identidade que não prega água com açúcar. Não pode, uma igreja do Nazareno não pode pregar um evangelho barato. Tudo que foi feito aqui, ó, desde os louvores, desde a oração, é coisa boa, é coisa de qualidade. Porque Deus está aqui. Porque o Espírito Santo está presente. Não por causa de nós. Queria que você ficasse de pé. E na hora que você achar que não tem força, na hora que você achar, ainda assim, você achar que não pode, tenha ousadia, olha sempre o inimigo na cara. Essa semana eu recebi uma carta de uma empresa que eu representei por muitos anos, estou há 10 anos longe dela, tinha até esquecido que ela existe. O advogado dela mandou uma carta intimidatória para mim por causa de uma besteira. Falei, significa que eu existo. Vocês são uma empresa grande, monstruosa, né? E a minha empresa que é pequenininha existe, precisa mandar uma carta para mim. Peguei na hora, fiz um e-mail, bem educado para o advogado. Tarará, fiz parte dessa empresa há muitos anos, gerei milhões de receita para essa empresa, trabalhei como escravo, semi-escravo, 14 horas por dia, nunca fui registrado, nunca quis processar a empresa, nunca quis tirar vantagem, mesmo assim eu espero que Deus abençoe a vida de vocês, da doutora Manuela, que é a dona da empresa, conheço ela, de vocês, Porém, o que vocês estão dizendo são inverdades. Se tiver alguma verdade do que vocês estão me acusando, eu quero que vocês me ligam e me digam que não foi de propósito, eu vou corrigir. Eles acharam que alguma coisa que eu estava fazendo estava ferindo a marca deles, estava causando problema. Nunca fiz isso. Então, amados, olha para o seu inimigo na cara. Ele é maior do que eu. Ele é maior do que eu. O gigante de filisteu de Gate vivia afrontando o povo de Israel. Não é assim? Tem algum homem aí? Hoje até soaria estranho isso aí. Me dá um homem, só quero um homem. E estava lá o exército de Israel recuado, não sabia o que fazer. Irmãos, precisou vir um baixinho, um cara gentil aspecto, franzininho, tirou lá do meio do pasto das ovelhas. O que está acontecendo aqui? Não, esse cara está aqui afrontando todo dia. Não, mas peraí, não pode isso. Nós somos uma geração, às vezes nós esquecemos o Deus que nós temos e somos uma geração frouxa. Frouxa. Provérbio 24:10 vai dizer, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Estão fazendo o diabo com o Brasil. Estão fazendo uma bagunça com esse país. E eu às vezes me pergunto se nós somos a nação evangélica, 20 milhões de evangélicos. Um pouco mais, agora saiu o último censo. Eu me sinto às vezes ofendido
pelo que estão fazendo com o nosso país. Eu me sinto envergonhado quando eu olho para Wesley, como ele se posicionava diante das injustiças, como eu olho para Martin Luther King e outros líderes também. Eu fico com vergonha e eu falo com Deus, Deus, eu estou com vergonha de tanta injustiça, de tanta atrocidade, e nós parece que estamos frouxos. Nós estamos vendo a mesma situação daquele filisteu. Nós temos um filisteu hoje de Gate nesse país falando a mesma coisa. Cadê vocês? Vocês não são nada. Intimidando, ameaçando todo dia. E vai cerceando, ao ponto de nem poder falar mais. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Êxodo 15:2 vai dizer assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai e o exaltarei. Segundo Samuel 23, Deus é a minha fortaleza e minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. 1 de Crônicas 16:11, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10, Salmo 18:2, eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Nada disso, todas essas promessas da palavra de Deus, da Bíblia, todas as palavras, essas promessas não valem de nada se eu não conseguir entender na minha mente e no meu coração que isso é para mim. É promessa para você, Cezinha. É promessa para você, pastor. Não deixe. O inimigo muitas vezes ele é sutil, ele é ardiloso. Ele toma formas que ele não tem para poder intimidar, para poder acusar. Levante a cabeça, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Levante a cabeça como Davi. Davi só precisou de uma pedrinha. Foi Deus que guiou aquela pedra, sem dúvida. Mas ele foi no ribeiro, catou umas pedrinhas, botou na sacolinha. Ele só precisou de uma. Acertou, ele não matou o filisteu com aquela pedra. O filisteu caiu. Caiu, ele correu, pegou a espada e cortou o pescoço. Pronto, está aqui, ó. A vitória de Israel está aqui. Ousadia no Senhor. Nós precisamos de ousadia no Senhor. Amém? Quero orar com você para a gente poder encerrar. Não sei se é o pastor Edmur que vai dar a bênção, é o pastor Rogério. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, assim como essa palavra, ó Deus, me encheu de ânimo, me encheu de força, Senhor, me encheu de ousadia no Senhor. Que o teu povo tenha essa ousadia nessa semana. Simplicidade sim, humildade sim, o Senhor falou, para que fôssemos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Mas que tenha discernimento para entender o inimigo, para enxergar o inimigo, as artimanhas do inimigo, as ciladas do inimigo, e se posicionar, ó Deus. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da luta, se é causa na justiça, se é alguém no trabalho que está perturbando, que está causando inquietação, se é um vizinho, se é o problema que está acontecendo no trânsito, nas áreas financeiras, não importa. Não importa. Importa que é o Senhor que é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo. Renova o teu povo nesta manhã, dando força, dando graça, coragem, ousadia, para rir do inimigo. Não o inimigo zombar de nós, como está escrito lá no Antigo Testamento, como fazia com Ezequias. Ele chegava e ria e zombava. Não, é nós que temos que rir e zombar do inimigo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Jesus disse que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Reveste o teu povo nesta manhã, Senhor. Reveste as mentes cansadas da vida, da luta diária. Renova nesta manhã. Renova. Como diz lá em Isaías 51, renova os pés como as corças, correrão como águias, voarão. E não se fatigarão, não se cansarão. Renova a saúde do teu povo, saúde física, saúde mental, saúde emocional nesta manhã. E dá coragem, Senhor. Dá ousadia, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu sei que o tempo já está em cima, se o Juninho pudesse
ainda cantar um cântico. Teve um cântico que o Juninho falou, os anjos clamam, os anjos o adoram. Esse cântico é poderoso, é lindíssimo esse cântico. E os anjos adoram e nós devemos adorar também. Nós devemos cantar também ao nome do Senhor. E assim nós encerramos, depois que cantar, o pastor Rogério vai dar a bênção.